Olá, irmãos e irmãs. Em nome de Deus e Jesus, nos encontramos mais uma vez para refletir acerca dos ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo para aplicação na vida diária. Numa live que eu assisti recentemente, uma apresentação pela internet, um psicólogo responsável pelo desenvolvimento pessoal e profissional de vários executivos de empresas de ponta do Brasil e do mundo, revelou para eles que um dos desafios que teria que ser enfrentado durante o momento da pandemia seria o enfrentamento da verdade, daquilo que viesse com uma autenticidade, qual o passo a ser dado, como também o aproveitamento disso. E ele explicou isso aí dando como exemplo o próprio passado dele. Ele relatou que em fevereiro desse ano ele resolveu encerrar sua carreira depois de 35 anos de sucesso, altamente bem remunerado e reconhecido, para recuperar os relacionamentos sociais, familiares e profissionais que ele tinha perdido e que eram em grande quantidade e estavam afetando, no caso, o seu equilíbrio emocional e psicológico. Dito isso, ele se preparou para, então, recuperar essas pessoas que já tinha, no ponto de vista dele, envolvido, porque já tinha ajudado vários deles financeiramente, mas pelo que ele percebeu não adiantaram muito. Diante desse quadro, novamente, o que ele buscou? Quando ele buscou a reunião desse pessoal, já era março, já estourou o isolamento social. Ele vendo nisso uma oportunidade de reunir aqueles com maior dificuldade de relacionamento, ele os convidou. Ele é detentor de 3 imóveis, 2 fora do Brasil e 1 aqui no Brasil, sendo que 1 aqui em Porto Alegre. Ele convida essas pessoas e nenhuma delas aceitou. Motivo? O mesmo diagnóstico que durante os 35 anos ele tinha ouvido acerca do seu relacionamento com as pessoas. Manipulador, egocêntrico e impiedoso. Trazendo esse tema para cá, para a nossa reflexão, nós vamos observar que, como ele, nós tivemos a oportunidade de sempre ter a verdade como ponto de desenvolvimento pessoal e aproveitamento da encarnação, chegarmos a um aperfeiçoamento e a felicidade. E eu digo que ele teve, dá para afirmar, porque enquanto nós estamos assistindo a live, não é incomum que esses profissionais, quando estão fazendo uma apresentação ao vivo, tenham atrás de si uma biblioteca. E ele tinha uma biblioteca. E do lado direito, ele tinha 3 livros, no meio de outros livros religiosos, encadeados: o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós observarmos, o Criador, em sua bondade, justiça e misericórdia, colocou em nosso caminho, para o nosso desenvolvimento, espíritos como o caso de Moisés, que reforçou a crença no Deus único e na justiça. Depois dele vem o Cristo, amor e caridade, e que anuncia ainda a vinda, então, de um Consolador, que não só esclareceria aquilo que não estava claro para todos em decorrência da falta de maturidade dos homens da época, mas como também acrescentaria mais. Então, presidido pelo Espírito de verdade, é codificado o Espiritismo. E dentre as verdades que o homem tem maior dificuldade de enfrentar, a porta estreita é a maior delas. Ou seja, aquela menção em que larga é a porta da perdição, porque leva o homem a fazer escolhas de interesses e de paixões que não são morais. E que estreita é a passagem para o aperfeiçoamento moral, o desenvolvimento, a evolução e a felicidade. Mas essa passagem pela porta estreita requer que enfrentemos a realidade dos sofrimentos ou do esforço que temos que fazer para a modificação, para a evolução. E muitas vezes, olhando, quando tropeçamos e erramos e sabemos que temos que passar pela porta estreita e que implica em sofrimento extremo,
mas compatível com os erros que cometemos, nós olhamos e pedimos conselhos para vários. E acabamos sabendo de uma definição nítida e clara. Se nós não tentarmos a passagem pela porta estreita, espontaneamente, nós vamos ter que ir lá para não sermos levados para lá de forma compulsória. É o que tem acontecido com aqueles que muitas vezes, sabendo que tem um trabalho para ser feito durante uma encarnação, desviam o trabalho, malbaratam os recursos divinos, e aí compulsoriamente vêm em outra encarnação sem aqueles recursos, tendo que alavancar pesadas provas, pesados resgates, a tal ponto que o sofrimento muitas vezes se configura como insuportável. Mas como um indivíduo poderia, é cabível pensar nisso, como um indivíduo poderia ultrapassar essa barreira diante da verdade, porque a verdade está clara, nós temos o nosso caminho, é o caminho da porta estreita, é o caminho da recuperação, é o do enfrentamento. Como nós podemos enfrentar isso com coragem, com paciência, com resignação? E talvez encontrando, certamente, elementos trazidos pelo Criador, acrescentados por Ele em nossa jornada, para que nós pudéssemos, então, aproveitando os recursos, esses recursos, pudéssemos não só vencer a nossa jornada de resgate, chegando à de prova, podendo com isso levar conosco outros irmãos do plano material e espiritual para o caminho do bem e somente dele. O Cristo pregou que fora da caridade não há salvação. Nós vamos ver que durante a concepção, a codificação do Evangelho, nós encontramos páginas do Evangelho encadeadas. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Ou seja, cabe a nós buscar esse encontro com o Criador através dos mentores espirituais, através da prece. Se não estamos encontrando a coragem necessária, a paciência necessária, a resignação necessária para a superação daqueles obstáculos que estão logo ali depois da porta estreita. À medida que vamos avançando sobre quem somos nós, à medida que vamos entendendo por que estamos aqui, para onde vamos e de onde viemos, à medida que temos essa vaga clareza de que se as coisas não estamos num mundo de expiação e provas e as coisas não estão tão bem como deveriam, é melhor que nós aproveitemos logo essa passagem, essa oportunidade, embora estreita e com sofrimento, para que a gente não seja mandado para lá. E isso tem muito a ver, por exemplo, com as situações em que nós estamos encontrando agora. Se nós nos recusávamos a conviver com aqueles seres que deveríamos estar amparando ou trocando e nos apoiando para prosseguir na jornada de crescimento e evolução, nós culminamos tendo que ficar com eles. E se nós, em algum momento, nós formos capazes de fazer uma prece, como a prece de Caritas, que em uma frase diz, dai-nos a caridade pura. E mais adiante tem uma outra frase, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa imagem, se referindo a Deus. Nós vamos encontrar a definição e a clareza de que, para esse mundo, o apoio que nós precisamos não é só se livrar desses embates dessas questões que estão nos cercando, desse sofrimento que nos abala, muitas vezes tira a energia. Nós temos, através da prece, repito, como essa de Caritas, em que nós podemos pedir que nos dá
nos dê a possibilidade da caridade pura, ou seja, são incontáveis aqueles que estão na caminhada como nós, mas que nós temos sempre algo para entregar a eles. Dai-nos a simplicidade, por quê? Porque nós precisamos nos desapegar, para ficar com a essência do que temos, e a essência para esse momento que nós precisamos encontrar para poder alicerçar nossa jornada, o solo onde nós temos que pisar é definitivamente nos instruir, nos conhecer, encontrar essa verdade que muitas vezes faz com que nós possamos ver indivíduos não tão agradáveis, mas que devem, acima de tudo, e podem modificar à medida que nós buscamos a modificação de nossas almas em espelho, aonde pode se refletir relativamente a imagem do Criador. É necessário, para esse momento, já que o Criador coloca no nosso caminho o Espiritismo, que com muita força, através do seu aspecto filosófico, científico e religioso, nos dá todas as condições de que reencontremos o caminho do amor, da verdade e da vida. A vida futura, que representa e está representada na nossa condição de estarmos em comunhão com os desígnios divinos, é a única forma de superar e aproveitar a passagem por aqui. O que aquele profissional trouxe na sua palestra já estava ali desde tempos imemoráveis, desde que ele teve a possibilidade de juntar aquelas 3 obras, de encontrar o caminho de redenção para a sua alma. De ter um outro tipo de relacionamento de maior entrega e autenticidade e fraternidade para com o próximo. Ele teve o tempo todo ao seu lado guias de luz que estavam na distância de um pensamento. A solidão pela qual ele está passando e que está findando, pelas notícias que temos, elas estão findando porque há pessoas que já estão acreditando nele como um ser que vai acolhê-los. E ele já poderia ter, caso tivesse lido a última obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a solução para todas as dores que a verdade muitas vezes nos traz. Porque o Espiritismo traz um conjunto poderoso de apoio, que é sim o esclarecimento, mas acima de tudo o consolo. Que possamos ser fraternos e caridosos, que possamos acolher aqueles que vierem ao nosso encontro, começando com a nossa família, transitando por todos aqueles com os quais nos relacionamos, hoje muito mais pelas redes sociais, levando uma palavra e um apoio, seja material, espiritual, afetivo através da prece. Que assim seja. Muito obrigado. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.